Meu caro buscador de conhecimento, estamos hoje com o vídeo 2 falando sobre pronomes relativos, Relative Pronouns. Hoje, inicialmente, temos a resposta à prática que foi colocada para vocês no vídeo 1, juntar as frases, conectar, porque lembramos que os relativos é um tipo de conectivo. Aqui quem vos fala é o professor Fernando Pontes e bem-vindo ao canal TV Pilates. Depois de nossa vinheta, teremos a solução do desafio imposto no vídeo 1. Não mude de canal. Let's practice. Look at the board. Let's join the sentence. Use the relative pronouns. Vamos juntar as sentenças, vamos juntar as frases usando os relativos. Quais são as frases? Repitam comigo. This is the boy. He's very intelligent. Este é o garoto, ele é muito inteligente. Deveremos usar o conectivo correto e juntar essa frase. Segunda frase. This is the book. Its pages are brown. Este é o livro, as páginas dele são marrons. Terceira frase. There is the soap opera. There is very famous. Aquela é a novela. Aquela é muito famosa. There is Mrs. Talita. Her house is really comfortable. Aquela é a senhora Talita. A casa dela é realmente confortável. Dê a pausa se você não fez essa atividade e depois voltaremos com a solução do problema. Também neste vídeo falaremos sobre o uso do relativo that, quando ele pode ser omitido ou não, e quais são os critérios que a gente não pode de jeito nenhum utilizar o pronome that. Porque quero lembrar que o pronome that ele pode ser usado tanto para animais, pessoas e objetos. Continue conosco, também teremos nesse vídeo, no final do vídeo, outro desafio importantíssimo. Nos acompanhe. Voltamos já já. Então, você fez o desafio? Agora chegou a hora de conferir o desafio para saber se você fez corretamente. Não se preocupe, se você errou algum detalhe, alguma palavrinha que você deveria ter tirado e não tirou, isso aí não é tão relevante. O importante é você acertar que relativo. Você poderia escolher entre who, entre which, that, whom, where, whose. Vamos à tela. Look at the board. This is the boy who or that is very intelligent. Nesta frase, o que aconteceu? Você colocou who porque está se referindo ao garoto. Boy é pessoa, mas também poderia utilizar that. That pode ser utilizado para se referir tanto à pessoa, quanto ao animal, quanto ao objeto. E neste caso não há empecilho para se utilizar o that. Então, e note que eu tive que tirar aqui da frase o pronome he, porque não há necessidade. Porque aqui eu já estou falando dele inicialmente. Este é o garoto que é muito inteligente. Então aqui eu estou fazendo uma explicação, um elemento explicativo relacionado à característica do garoto, que é muito inteligente. Na segunda frase, this is the book whose pages are brown. Neste caso, o pronome whose ele é utilizado nesta questão porque estará entre dois substantivos. Book, que quer dizer livro, e pages, que quer dizer página. Ou seja, este é o livro cujas páginas são marrons. Eu estou dando uma ideia de posse, ou seja, relacionado ao livro e relacionado às páginas que contém aí nesse livro. Nesse caso, como está entre dois substantivos, eu utilizo whose. Lembrando que eu tirei its aqui na frase, porque não há necessidade que eu estou falando do mesmo livro.
Na terceira frase, there is the soap opera which or that is very famous. Aquela é a novela que é muito famosa. Então, o que é que acontece aqui? Essa novela é muito famosa, eu estou explicando sobre isso. Nesse caso, posso usar which, that, porque o which já é relacionado à novela, que é um objeto. E that também pode ser utilizado, neste caso, sem nenhum problema. Quarta frase. There is Mr. Thalita, who house really comfortable. Aqui nós temos, aquela é a senhora Thalita, que a casa realmente é confortável. Eu posso utilizar ainda o pronome possessivo house, né? Her house, continuar com ele, porque aí eu estou me referindo que é a casa dela. Então, aquela é a senhora Thalita, que a casa dela realmente é confortável. Nesse caso eu posso usar who, porque senhora Thalita é uma pessoa, isso pode ser usado, e também that, porque não há nenhum empecilho. E aí, acertou? Entendeu direitinho? Vamos dar continuidade a esse vídeo, falando agora quando é que podemos usar o that, quando é que não podemos usar o that. Fique conosco e não esqueça de já ir compartilhando essa ideia e também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. É muito importante para que você não perca nenhum vídeo. Vídeos agora no final do ano preparatório para concursos, vestibulares e tudo que você precisa para sair bem na língua inglesa. A partir de agora saberemos quando podemos omitir o relativo that e também quais são os casos que não podemos usar that, mesmo que seja pessoa, mesmo que seja objeto. Nos acompanhe aí, look at the board. Um caso que pode ocorrer a omissão do that é quando se trata de conjunção. O uso dos parênteses indica que você pode ou não usar o that diante de pronomes pessoais. Então, o primeiro caso, diante de pronomes pessoais. Acompanhe aí os exemplos. He said that he doesn't like me. Ele disse que não gosta de mim. Por que that está entre parênteses? Porque pode ser omitido. Neste caso, na sequência temos o pronome pessoal he. Desta forma, não é necessário usar o that. No segundo exemplo, I felt that you should go. Eu sinto que você deveria ir. Eu acho, eu sinto que você deveria ir. Neste caso, temos o pronome you, também não é necessário usar o that. Mais um exemplo. I knew that you do it. Ou seja, eu sei que você faria isso. Neste caso, também temos o pronome you, não há necessidade do uso do that. Mais um exemplo aí, ó. The words that she used were improper for the meeting. Ou seja, as palavras que ela usou são impróprias, né? Elas foram impróprias para a reunião, não foram adequadas para a reunião. Nesse caso, temos o pronome she, não há necessidade do uso do that. Para os casos em que that é um pronome relativo e ocorre antes do sujeito, podemos omiti-lo. Mas, caso contrário, não podemos omitir, não podemos tirar. Acompanhe aí este exemplo. The dog that used to bark every morning passed away. Ou seja, o cachorro que costumava latir toda manhã partiu, desapareceu, morreu, passou dessa para melhor, né? Nesse caso, não se pode omitir, porque depois do that eu não tenho pronome pessoal, eu tenho verbo. Quando tem verbo, depois desse relativo that, não pode ser omitido. Meu caro buscador de conhecimento, você está aí conosco até agora, vamos conhecer casos em que não podemos usar that, apenas who, quando for pessoa, ou which, quando for coisas, animais, objetos. Se ligue aí na tela
e você conhecerá mais sobre o uso do that. My house, which has a garden, is full of bugs. A minha casa, que tem um jardim, está cheia de insetos. Neste caso, não podemos usar that porque está depois de vírgula. Então, um dos critérios de não poder usar that é quando está após vírgula. No próximo exemplo, my house that has a garden is full of bugs. Neste caso, pode, porque não há vírgula. É uma mesma frase, aonde podemos observar que, como não temos a vírgula, neste caso podemos usar o that. Na frase com o that, sugere que existe outra casa, uma que tem jardim. Sendo assim, se tirarmos essa informação, o sentido da frase é alterado. Então, usamos that ao invés de which. Dica importantíssima: com o uso da vírgula e preposição, não podemos usar that depois. Então, nem podemos usar that depois de preposições, nem depois de vírgula. Depois da vírgula, poderemos utilizar o who. E depois de uma preposição, a gente já viu no vídeo 1. Deixaremos aqui no card e na tela final o vídeo 1. O vídeo que deu origem ao desafio do início desse vídeo e o vídeo que explica bastante sobre o uso dos relativos. Então, quando tivermos vírgula e tiver pessoa, usamos who. Quando tiver preposição, usamos whom. E quando for animais ou objeto, coisas, depois de vírgula ou preposições, só podemos usar o it. Tá certo? Vamos agora à nossa prática. Colocaremos aí na tela o exercício e você deverá fazer algumas escolhas. Let's go! Let's learn English! Look at the board. Nesse exercício muito simples, você vai escolher or, which or that, de acordo com o que explicamos há pouco tempo. Colocaremos aí a frase: They saw the house was built by my uncle. Segunda frase: All the cell phones I like are too expensive. Frase 3: The keys are on the sink, aren't mine. Frase 4: My grandmother's car is way too old, can be very fast. Neste vídeo mesmo daremos a solução. Dê uma pausa no vídeo, faça e já voltamos com as respostas. E então, fez o desafio? Deu a pausa. Se não fez o desafio ou se está com dúvida, assista o vídeo até aqui, do início até aqui, para você compreender realmente o uso do relativo. Agora, vamos ao nosso desafio, a nossa solução, neste vídeo mesmo. Não faremos um vídeo 3, não por enquanto. São 2 vídeos para que você entenda o uso de relativos. Mas aconselhamos que você ainda deve estudar muito mais do que a gente explicou aqui. Procure vídeos, procure fontes que possam enriquecer o seu aprendizado. Let's go! Temos aqui as frases, as sentenças e o desafio é o seguinte: which or that. Você vai usar um ou outro. Vamos analisar as frases baseado nas últimas explicações. Na frase They saw the house was built by my uncle. Nessa frase, eu posso usar tanto which, porque se refere à casa, e aqui temos uma explicação para dar, baseado no vídeo 1. Não podemos usar where, porque não estamos colocando casa aqui como lugar, estamos colocando como objeto. Como assim? They saw the house. Eles viram a casa que foi construída pelo meu tio. Não é a casa o lugar, foi o objeto, aquilo que foi construído. Então não poderia ser onde foi construído pelo meu tio, porque não estamos falando da casa. Agora, se eu estivesse falando da casa que eu nasci, da casa que eu cresci, da casa que eu me criei, aí sim estaríamos falando do lugar, seria where. E também podemos usar o that nessa frase, por quê? Quem completou só com which, tá certo, mas podemos utilizar porque aqui não tem vírgula nem preposição. Se tivesse vírgula ou preposição, isso
invalidaria o uso do that. Na frase 2, all the cell phones. Cell phones, objetos. Podemos usar o it. E também podemos usar o that, por quê? Porque não há vírgula nem preposições aqui para que possa invalidar o uso do that. Então, todos os telefones, todos os celulares que eu gosto estão caros demais, estão muito caros. Então, aqui pode-se usar o which ou that. Já na terceira frase, temos a vírgula. Como temos a vírgula e estamos falando das chaves, the keys, então eu só posso utilizar o it. Por quê? Eu estou me referindo a o objeto. E como está após vírgula, não posso usar o that nessa frase. As chaves que estão na pia não são minhas. Então aqui eu estou fazendo o quê? Um aposto. Nesse caso de aposto entre vírgulas, não podemos usar o that. E na frase 4, mesma situação. My grandmother's car. Atenção, eu não estou falando da minha avó. Eu estou falando do carro da minha avó. Ou seja, estou falando de um objeto. Então eu uso o it. Se eu estivesse falando da minha avó, fosse uma situação relacionada, o que viesse depois relacionado à minha avó, então aqui eu usaria o who. Não poderia usar o that de maneira nenhuma. Lembrando, aqui eu uso o it porque estou me referindo ao carro e não posso usar o that porque aqui também há um aposto, está entre vírgula e depois de vírgula não posso usar o that. E aí, acertaram? Espero que tenha acertado, espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. É o nosso canal contribuindo para o seu aprendizado. Continue conosco e teremos bastante novidades na arte, na filosofia e principalmente na língua inglesa. É a contribuição aqui do nosso canal TV Pilates. Estamos ficando por aqui. Deixaremos aqui, como eu já falei, uma sugestão do primeiro vídeo aqui na tela final. Compartilhe esta ideia, compartilhe esse vídeo e nos encontraremos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.